Voltei! Agora já voltei direto no LOP. Aqui no LOP tem a lista resolvida de vetores. Ela tem 6 questões. Estou vendo aqui, ó, no começo, 6 questões. Elas não estão na ordem, essas questões. É tanto que a primeira questão que você deveria resolver é essa daqui, ó, aprendendo a usar um vetor. Eu criei ela com o intuito de ser a introdutória. E depois você vai saltar numa ordem que eu vou criar aqui e mostrar a você. Mas a primeira não pode ser jamais essa daqui, porque ela não é nem um pouco fácil. A realmente primeira deve ser essa daqui, ó, aprendendo a usar um vetor. Eu vou até fazer ela de um jeito inicialmente aleatório no começo, vou até ignorar um enunciado gigante que está te ensinando a usar um vetor, mesmo que você não saiba. Eu vou ignorar até o enunciado, vou pular aqui e vou lhe mostrar aqui coisas importantes para você saber sobre um vetor. Quando você cria um vetor, chega aqui e cria como se fosse uma variável. Vou criar aqui uma variável chamada nota, qual como estava lá, nota. E vou criar ela como se fosse um vetor. Então você faz isso. Eu estava querendo te ilustrar no slide, o próprio slide não estava me ajudando muito, porque eu tinha uma sequência que. Aquela sequência ela funciona bem em sala de aula. Mas gravando o vídeo, eu vi que aquela sequência de slides não ia funcionar muito bem para esse modo, falando. Assim, eu devia estar numa outra ordem que não era aquela dali. Mas tudo bem, tudo bem. E aí, porque ela está no formato presencial, pensado no formato presencial, eu teria um quadro ali para parar ali, ó. Esquece aqui o slide, vamos fazer aqui no quadro para vocês verem que isso aqui é simples. Então eu vou usar essa tela preta aqui como se fosse meu quadro. Você cria um vetor assim, usa var, tal como se fosse criar uma variável, diz o nome do vetor, tal como eu estou fazendo aqui, bota igual colchete, aquilo é um vetor. E o que significa usar esse colchete? Significa que quando você está criando um vetor, opa, posso bater no microfone não, senão dá um barulho aí. Mas enfim, quando você cria isso aí, desse jeito ele passa a ser um vetor, você não está criando uma variável, você está criando várias variáveis. E que variáveis são essas? Você batizou o bicho de nota, né? Se você chamou ele de nota e disse que ele era um vetor, ele vai criar essas variáveis aqui, ó. Várias variáveis com esse aspecto aqui, esse nome aqui. Nota, abre e fecha colchete. Nota, abre e fecha colchete. Mas, peraí, o nome da variável é isso? O bicho está dizendo que está errado. Tem um X aqui vermelho, tem um erro aqui. Que danado é isso? Porque tem que ter algo ali dentro do colchete. E que é como se fosse a numeração, o endereço específico daquele elemento ali. Então, você quando cria um vetor, você está criando várias variáveis e elas têm como se fosse um índice. Que índice é esse? O primeiro deles que você cria, quando você criar um vetor, a primeira posição que vai existir no vetor é a posição zero. E ela é referenciada dessa forma aqui. O nome do vetor, abre o colchete aqui, bota o zero e fecha o colchete. Essa é a primeira posição do vetor. A segunda vai ser a um, a terceira vai ser a 2 e assim por diante. Se você quiser que ele só tenha 3 elementos, é só você usar só esses 3 aí. Vou ter aqui um 7, um 8, um 9. Né? Desse 8, eu pensei 8, meu dedo clicou no 9. Vou ter aqui um 6. Isso aqui é, essa primeira linha, a criação de um vetor, e aqui eu estou armazenando esses números, só estou ponto e vírgula aqui. Eu estou armazenando esses números. Armazenei na posição zero, que é a inicial, um 7. Armazenei na posição 1, um 9. E na 2, o 6. Então, quando você cria um vetor, você não cria uma variável, você cria várias variáveis. Que variáveis? As variáveis com o mesmo número do vetor e esse sufixo aqui. Colchete, um número. Colchete, um número. Colchete, um número. Você pode fazer o vetor ter o tamanho que você quiser. Você não define o tamanho dele aqui na criação. À medida que você vai armazenando algo numa posição nova, ele vai aumentando automaticamente o tamanho do vetor. Então, se a questão pedir que sejam 10 elementos, é só você botar daí até o 10, né? Não vou fazer aqui que vai dar um trabalho, né? Mas se eu copiasse e colasse, né? Aqui já facilitava, ó. Só que aqui eu tenho que ir substituindo, ó. Aí 3, 3, 4, 5. Isso pode acabar sendo um pouco maçante, né?
armazenar tudo isso aí. E se você quiser deixar o cara digitar, vixe Maria, vai ter que fazer aqui, ó. Vou digitar inteiro, certo? Passe int, prompt, alguma coisa. Eita, ó, ficou errado aqui, né? Cliquei na coisa errada. Vixe, ficou coisa demais. Passe em pronto, pronto. E aqui vou ter que sair copiando o mundo. Aí, copiando e colando aqui. Deixa eu digitar aí. Tá errado ainda aqui em algumas coisas, mas é só para ilustrar. Cara, maçante, né, fazer isso. Que choco, né? Que chato. Que sem graça. Que coisa de noob, né? Isso aí. Poxa, não rola, né? Você consegue perceber, pensar aí comigo que todas essas linhas são quase iguais? A única coisa que muda é esse número aqui. Aí se eu quisesse começar um vetor aí com, vou até continuar aqui, com 6, 7 e 8. Armazenei esses 9 elementos, né, de 1 até 8, tem o 0, então tem 9 elementos aí. Armazenei esses 9 elementos aí, tive que escrever esse monte de linhas, mas todas as linhas parecem praticamente iguais. A única coisa que muda é isso daqui. Nesse ponto da disciplina, assim, eu espero que você olhe aqui para mim, olhe ali para o código e veja, poxa, tá tudo meio repetido aí. Então não bota esse treco numa repetição, hein? Uma repetição assim, ó. Uma repetição massa aqui, ó. Eu olho pro padrão. O padrão é esse aqui, é isso aqui que eu quero repetir. Quero repetir essa fuleiragem aqui para armazenar um monte de coisa no vetor. Esse é o padrão. A única coisa que muda aqui é isso, né? O que está ali dentro. Se eu substituir isso aqui por um i, por exemplo, as linhas todas vão ficar iguais, né? Deixa eu até deixar aqui, ó, para ilustrar o que eu estou fazendo. Tá. Deixar bem característica, tá tudo igual, só muda o que está dentro. Agora você não pode mais discordar de mim. Tá tudo igual, só muda o que está dentro. Tá tudo igual, e só muda aquele número ali, porque quando substituir esse negócio aí por um i, e faço um for para armazenar coisas no vetor. Um for assim, ó, i começando em zero, até i menor do que, foram 9 coisas, né, aí, i menor do que 9, i mais mais. Por que não, hein? Você veja que repetidamente, né, a cada repetição, ele muda aqui para um novo i, né, ele começa em zero, vai repetir todos os números até chegar no 8, que é o primeiro número, é o último número menor do que 9, e vai conseguir fazer essas. Eu escrevi aí ao longo de 9 linhas, e desse jeito aqui ele faz a mesma coisa, só que com bem menos linhas. Né? Com 3 linhas eu fiz tudo aquilo que eu demorei 9 para fazer. Bem melhor assim, né? Então, lhe garanto que se você usar esse algoritmo aqui, você consegue armazenar qualquer coisa em qualquer tamanho de vetor, seja 9, 10, 100, 1000. Então, essa é a primeira lição. Como criar um vetor é isso aqui, cria. E aqui, esse aqui é o algoritmo para armazenar. Essas são as primeiras coisas que você tem que saber fazer com o vetor, criar e armazenar. O resto, você vai ver que vai surgir daí. Vamos agora para a questão em si. Agora eu vou ler calmamente essa questão. Os vetores são estruturas de dados que permitem que você armazene muitas variáveis. Vamos tentar resolver ela agora, mas seja redundante. Porque você já sabe como guarda alguma, como cria e como guarda alguma coisa do jeito inteligente. Esse aqui é do jeito força bruta. Aqui é do jeito um pouquinho mais inteligente. Tente usar esse daqui. Se tudo der errado, tu usa esse. Mas o ideal é esse aqui. Voltando, né? Os vetores são estruturas de dados e permitem que você armazene muitas variáveis de uma só vez. É o que eu já tenho ali há um tempão, né? Tanto foi eu que inventei esse texto e estou aí só lendo o que eu já tinha dito. O vetor é como o HD do seu programa, as mesmas besteiras que eu tinha dito. Como com ele você pode guardar todos os valores que foram digitados pelo usuário no programa, blá 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 blá. Já tinha dito, né? Quando você vê repetição, você aprende que é possível ficar reusando uma variável para guardar temporariamente.
o valor que você quer descobrir na questão. Massa. Mas às vezes, quando você não quer perder nenhum dado, pode acontecer, né? Naquela questão lá que eu mostrei das médias, eu perco os dados. Então não tenho aquelas notas no final para comparar com a média. E aí entram os vetores. Se você não quer perder informação, os vetores entram para te ajudar. Você pode armazenar tudo e não perder nada. Massa, essa propaganda aqui parece que eu vou vender, né, para você um vetor. Para começar com os vetores, vamos fazer um programa que cria um vetor. Ele é criado como uma variável, mas ele recebe um colchete no início para marcar que ele é um vetor. Depois o vetor deve receber 12 números, dois números inteiros, e armazenar eles no vetor. Massa, então tem que armazenar dois elementos só, e depois vamos exibir os números que foram armazenados nesse vetor. Use o código abaixo para criar um vetor chamado A, e armazenar o vetor, e depois exibir cada elemento que foi armazenado. Então entregou todo o código da questão. Aquilo que eu ensinei não se perde, certo? Você vai usar isso já já. Ó, vou soltar aqui o código. Ixi, ele veio com cada coisa troncha, hein? Deus o livre. Não tente isso em casa, criança. Ó, assim, vá, e aqui, deixa eu tirar isso. E que são códigos que eu tive que escrever, né, pra... Ah, Jesus do céu. Todo bichado, viu, bicho? Não tem problema. Aqui, aí pula isso daqui, fecha aqui, vem isso. Isso, fecha aqui assim. Mais uma vez aqui. Só para me dar trabalho, ó. Que desgraça. Aqui. Vai dar certo no final, viu? Mesmo eu comendo o alerta que não deveria agora. Vou apagar aqui isso. Deu mais trabalho copiar, copiar e colar, né? Mas enfim. Está dizendo que essa é a forma de você criar um vetor. E aqui armazenar algo na posição 0 e armazenar outro algo aqui na posição número 1. Acompanha isso. Aqui eu vou exibir o da posição 0 e aqui eu vou exibir o da posição número 1. Deixei aqui. Ó, não difere muito daquilo que eu tinha feito antes aqui com vocês, certo? Não difere em nada do que tinha exibido antes. Que eu estava fazendo aqui com vocês. Aqui está até o código correto, mas enfim. Agora que eu já tive todo o trabalho de fazer, né, nem adianta mais. Beleza, substituir aqui por aquele código não diferia muito de como eu tinha explicado a vocês, que era para criar um vetor e para armazenar coisas no vetor e também para exibir. Aqui eu já estou mostrando para você um código mais interessante que ele vai mostrar lá na frente, como armazenar da forma mais inteligente. Não precisou agora, eu vou deixar aqui comentado. E vamos executar aqui, ó. Caras tristes. Escrevi besteiras. Deixa eu ver aqui. Alerte. Tem um espaço entre eles, né? Quase certo que é isso. Tá tudo colado aqui. O que você vai fazer? Depois disso aqui tem que ter um espaço. Tem que ter um barra. Um barra, é só aqui isso. Beleza? Show. Agora, deu tudo aqui, cara feliz. Ó, você vai ver que é 1 e 2, 1 e 2. Nesse outro a mesma coisa. Era 10 e 21. 10 espaço e 21. Massa. Ele demonstrou aqui com esse código como você cria um vetor, como você armazena coisas no vetor e como você exibe, né? Como você mostra os elementos no vetor. Com esse código aqui. Detalhe que o código aqui falta um espaço para funcionar, então se você só copiar e colar vai dar um erro, mas é porque esse código aqui ele não exibiu o espaço. Erro meu, culpa minha. Foi mal aí, mas você está vendo aqui com a resposta correta. Primeira questão vem se sem dor de cabeça e eu expliquei até mais coisas do que precisava. Você vai ver que na próxima questão vai ser beleza. Vou até deixar isso aqui copiado, porque eu acho que eu vou usar ele, eu não tenho o código lá. Acho que eu tenho, não lembro. Vou deixar copiado aqui, ó, apertei um Ctrl C aqui para dar um Ctrl V na próxima questão. Aguardo vocês na próxima. Até lá.